Graça e paz, CB Vida. Esse é o Vida News, onde você fica por dentro de todas as programações da nossa igreja. Está visitando a CB Vida pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar do seu recomeço. Se você não escaneou o QR Code no momento do Connect, aproveita a oportunidade para escanear os QR Codes que estão aparecendo aqui na lateral. Nós queremos te conhecer para te servir da melhor maneira possível. Todos os nossos cultos são filmados e fotografados. Se você tem alguma restrição com a sua imagem, procure alguém da mídia. Pode ser um story make ou um fotógrafo. E por falar em redes sociais, você já segue a nossa igreja e é inscrito no canal do YouTube? @CBVidaRio no Instagram e @CBVidaRJ no YouTube. Nos acompanhe para saber da nossa programação. Domingo é dia de celebrar. Venha para os nossos cultos, às 10 e às 18h30. Esperamos você e sua família no lugar do seu recomeço. Quinta-feira é o nosso culto Passos de Fé, onde o sobrenatural acontece. Esperamos você aqui na nossa casa às 20 horas. Seu milagre te espera aqui no Passos de Fé. Todo sábado, aqui na nossa casa, nós temos a consagração, às 9 horas da manhã. Venha se consagrar conosco. A CB Vida é uma igreja ecológica e cuidar do meio ambiente também é o nosso papel. É importante lembrar que a gente não usa os copos descartáveis para preservar o nosso meio ambiente. Então, não esqueça da sua garrafinha. E se você quiser, você pode adquirir a nossa garrafa personalizada na Life Store. Ei, mulher, já marca na sua agenda. Dia 5 de junho, teremos a nossa Mesa para Mulheres. Será um chá da tarde de comunhão maravilhosa. Você pode se inscrever no link da bio no nosso Instagram ou escanear o QR Code que está aqui na tela. Esperamos por você. Chame uma convidada. E dia 7 de junho nós vamos ter o nosso primeiro batismo do ano da CB Vida. Se você quer se batizar, se inscreva, porque em breve teremos as nossas aulas que vão ser com nossos pastores. Contudo sou grato, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz. Chegou um momento muito importante do nosso culto Passos de Fé, que é o momento de testemunhos. Queria convidar aqui nossa irmã Renata, que vai contar um testemunho maravilhoso. Aplauda o Senhor pela vida da nossa irmã. Graça e paz, CB Vida Rio. Sempre quis falar isso, é uma traz uma alegria, né? É bom. Mas eu trouxe um testemunho. Eu tenho muitos testemunhos, tá, pastor? Eu vou contar um só. Porque eu tenho coleção. Glória a Deus mesmo, é só Deus na minha vida. Mas eu trouxe um testemunho de milagres. E que foi um milagre que eu escrevi lá naquela cartinha que a gente colocou aqui no altar, no início do ano, né? No primeiro culto do ano. E esse milagre o Senhor realizou. Eu me chamo Renata, quem não me conhece ainda na CB Vida, às vezes só de vista. Sou formada em técnica de radiologia, uma profissão muito difícil, não só de atuar, mas de ingressar. A gente se forma e quantos de vocês não conhecem que às vezes se frustrou no caminho? Mas eu não escolhi essa profissão, o Senhor escolheu e me direcionou. Não tinha nada a ver comigo, mas depois eu entendi que havia um propósito. E desde que eu fiz o curso, eu tinha um sonho de estudar numa instituição muito conhecida, que é a Fiocruz. Para quem não sabe, a Fiocruz tem uma especialização na minha área, que era meu sonho, que é a especialização em mamografia, que é um dos chamados que o Senhor tem para mim, para estar atuando nessa área. Só que
é muito difícil, é muito seletivo, é igual um concurso público. E todos os anos eu adiava porque eu não tinha fé suficiente de que eu conseguiria ingressar. Mas, no primeiro domingo, quando eu cheguei aqui no CB Vida, o Senhor falou comigo: coloca no altar esse seu sonho. E eu escrevi naquele papel, coloquei aqui, ainda um pouco sem fé, mas criei, mas vamos ver. E aí o que aconteceu? O Senhor falou, depois de 3 anos aguardando, que eu não tive fé suficiente para me inscrever, eu nem acreditava que eu passaria, eu me inscrevi. E quando eu abri aquele edital, eu vi que eu não tinha todos os critérios para preencher. Porque, por ser muito seletivo, eles têm um critério muito grande. Você, às vezes, tem que estar empregado, você tem que ter muitos anos de experiência na área, e eu não tinha. Eu atuo, não tenho ainda um emprego fixo na área, sou o famoso coringa, mas o Senhor nunca me deixou faltar plantões. E eu me inscrevi com fé, mas eu só tinha fé e o documento básico. E entre todos os critérios veio o milagre. Um dos critérios que eles exigiam era uma carta da empresa que você trabalha te indicando para fazer o curso. E eu não tinha carta de empresa, porque como sou coringa, não tenho vínculo. E eu falei: Senhor, e agora? Eu mandei tudo, vai faltar esse documento. Mas o Senhor falava: manda o que você tem. E eu mandei, mas não mandei a carta. Pensei, já era, não vai, mas eu fiz. Meu papel eu fiz, fui lá e me inscrevi. Pensei assim, mas o Senhor queria fazer milagre. Quando eu fiz, veio o final já da inscrição, eu recebo um e-mail de lá da Fiocruz, falando assim: prezada candidata, ainda falta a sua carta como critério. Era o último documento que faltava. E eu falei assim: meu Deus, a gente é testado, né? Eu falei assim: a gente é aprovado, mas a gente tem que falar a verdade sempre. Aí eu falei: vou falar a verdade, já sei que eu perdi, porque são mais de 1000 pessoas que se inscrevem todo ano para esse curso. Falei: eu vou escrever um e-mail respondendo. Aí botei: não tenho a carta, pois não atuo formalmente, tenho experiência, mas não tenho vínculo e tal. Pensei que eles iriam simplesmente ignorar. Mas no último dia de inscrição, eu recebo um novo e-mail deles, escrito o seguinte, e aqui começa o milagre: prezada candidata, a banca avaliadora está ciente do seu caso e por isso estamos abrindo uma exceção, onde você vai escrever uma carta a próprio punho, relatando todas as suas experiências, que será considerada como a carta de uma empresa. Quando eu recebi esse e-mail, eu falei pro meu marido assim: Deus tem propósito na mamografia para mim. Deus tem alguma coisa. Isso aqui não pode ser um acaso, isso não pode ser normal. A Fiocruz é uma instituição federal, eles não mudam um edital, eles não mudam uma vírgula no edital por uma pessoa. Mas quando Deus quer fazer e quer nos honrar, Ele faz mudar tudo, Ele faz parar o sol, Ele faz mudar, Ele fecha a boca de leão, como a gente louvou aqui hoje, porque Deus é Deus de obras completas, Ele não vai fazer pela metade. E aí eu peguei, fiz a carta na mesma hora, mandei, eu falei: agora é a fé mesmo, né? Se passar, dessa parte eu já sei que vai dar. E aí sai meu nome lá como classificada para a segunda fase, que seria uma entrevista pessoal. Eu falei: agora vamos para o outro desafio. O documento passou, mas Deus não ia fazer, Deus não brinca com os nossos sonhos. Se a gente coloca um sonho diante do Senhor, Ele não vai te mostrar algo para não te dar. Se Ele me mostrou isso, e o documento passou, um documento improvável, uma carta a próprio punho, Ele acreditar na minha que era verídico aquilo, eu falei assim: então agora é com o Senhor vai me dar as palavras. Eu fui a última entrevistada do último dia de entrevista. Eu falei assim: meu Deus, é tanto teste assim, passou todo mundo, eu fui a última. E Deus me honrou tanto, porque lá é um ambiente muito difícil, até para falar de Jesus, a gente é alvo. Cristão é alvo dentro desses lugares. Mas Deus tomou a boca da mulher que estava na banca fazendo a minha entrevista. Quando eu contei minha história na radiologia, os planos que Deus tinha para mim ali, e que eu acreditava que eu não estava ali por acaso. Quando eu concluí,
ela simplesmente olhou para mim e falou: eu te quero nessa turma. Ela não falou aguarda, ela falou: eu te quero nessa turma. E ainda falou mais, eu não sei o porquê que ela falou isso, mas quando eu acabei, ela falou assim: parabéns, eu te quero nessa turma porque chegou o tempo da tua honra. Esse é o Deus que a gente serve. Nunca duvide, são 4 anos trabalhando informalmente com o coração, mas nunca duvidando de que Deus tinha obras completas para minha vida. Então, eu só vim compartilhar, porque quando eu contei até para o pastor, ele falou: a gente tem que contar isso, porque depois eu descobri que de 1.000 e não sei quantos inscritos, só 20 entraram. Então, isso é Deus de milagre. Eu fui uma improvável para estar lá dentro. Mas o Senhor, Ele é Deus dos improváveis. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que você tem buscado aqui nesses passos de fé, eu não sei o que te motiva a chegar aqui, mas eu sei que o Senhor sabe, Ele escuta o seu clamor, Ele não esquece os seus sonhos, e se for preciso, Ele move um edital, Ele move os corações, Ele move o que Ele quiser e precisar mover para te abençoar, assim como me abençoou. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. O nosso Deus continua realizando milagres no meio do seu povo. Ele é o supremo juiz. Quando Ele quer, Ele muda qualquer decisão. Glória a Deus. Deus te abençoe, Renata. Esse testemunho muito edifica a nossa vida. Queria que você recebesse com muito carinho um aplauso. O mensageiro da noite, pastor Arif, vai estar pregando a palavra de Deus. Fique com seu coração aberto, porque Deus tem coisas grandiosas para essa noite. Graças a Deus, você vê a vida aí, ó. Peguei, irmão, mistério é forte. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz, porque o Senhor confirmou aquilo que Ele quer falar conosco, amém? Ele já tem falado. Abra sua Bíblia aí. Primeira vez que eu vou pregar uma mensagem mais temática aqui. A gente vai falar sobre confiança. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 37, 5. Glória a Deus. Trouxe a Bíblia só porque minha esposa falou. Como é que tu vai pregar sem Bíblia? Eu falei: não, tá aqui o negócio, tá escrito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Acharam aí? Vamos lá? Diz assim, só esse versículo. Depois a gente vai ler outros. Pedi pra mídia me ajudar hoje, em nome de Jesus, hein? Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... De novo, 1, 2, 3 e... Entrega. Quantos estão aqui, estão dispostos a confiar nele? Amém? Você pode se sentar glorificando a Ele em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendi uma coisa com o pastor Wesley, eu quero imitar ele nessa noite. Quero te contar uma história. Um certo equilibrista, um homem muito renomado, chegou em uma determinada cidade. E ele estendeu lá todo o seu aparato para ele atravessar de um prédio para o outro, apenas em uma linha, em uma extensão muito curta. E todo mundo parando ali para ver aquele homem atravessar sem nenhum equipamento de segurança. Existia ali uma repórter e ela ficou observando e fazendo toda a cobertura daquele grande evento. A história diz que o homem, ele passa, ela está do lado de cá da chegada dele, e ele atravessa todo aquele espaço sem equipamento nenhum, em uma linha bem fininha, se equilibrando. Quando ele chega do lado de cá, aquela mulher olha e fala: nossa, você é muito impressionante mesmo, como que você consegue fazer isso? E aí ele pega um carrinho de mão, pastor Wesley, e passa para o outro lado. Quando ele chega lá do outro lado, a mulher já estava lá esperando ele. E aí, quando
ele chega lá e ele encontra com ela, ele vira para ela e fala assim: você falou que eu sou bom, que você confia em mim, né? Você viu que eu passei sozinho, passei com o carrinho de mão. E ele perguntou para ela assim: você acredita que eu consigo voltar para lá com esse carrinho de mão? Ela: acredito. Claro, você é espetacular, você é muito bom. Aí ele: tá bom então. Então entra no carrinho. Aí ela: não, carrinho não. Mas você falou que eu sou bom, que eu consigo passar. Entra no carrinho, se você confia tanto em mim, no meu potencial, entra aqui que eu vou te provar que eu consigo passar. Aí ela falou: não vai rolar não. Não vai dar certo. O que Deus colocou em meu coração hoje para a gente falar é sobre confiança, e o tema da mensagem é: confie mais. Amém? Você vai entender isso aqui. Essa ilustração, ela traz para a gente o entendimento de que muitas das vezes nós confiamos de falar, mas nós não confiamos por viver de fato essa confiança. A dificuldade que nós temos no tempo atual é essa dificuldade da nossa geração, em que tudo é muito fake, e confiar nas coisas no nosso tempo acaba sendo um pouco mais difícil, porque é bem verdade, irmãos, que 90% das vidas perfeitas do Instagram que a gente rola o feed todos os dias é fake. Tudo é mentira. Os perfis fakes, eles se multiplicam, e a verdade é que a gente não consegue mais confiar em nada, em ninguém. Porque hoje é muito fácil você criar como é que é lá? Um avatar de uma pessoa que aparentemente é real e está lá enganando milhares e milhares de pessoas. Só que eu vou falar isso aqui, o pastor aí, que o pastor vai me zoar mesmo. Ele fala que eu tenho cara de velho. Mas eu sou de um tempo, irmãos, que as pessoas confiavam só de falar. É ou não é, pastor? As pessoas confiavam só de, eu vou te pagar tal dia. E a pessoa confiava, porque tal dia o cara chegava lá e pagava. Pastor Anderson sabe muito bem que antigamente, eu chamei ele de velho também, brincadeira. Pastor Anderson sabe muito bem que o crente tinha uma palavra, irmão, terrível. Falou que tu é crente, tu tinha crédito, é ou não é verdade? Só que vamos trazer isso para os dias de hoje. É assim hoje em dia, irmãos? Não é. Porque nós temos dificuldade em confiar. O ponto, irmãos, aqui é que muitos vão refletir essa desconfiança que foi gerada na humanidade no nosso tempo, agora não confiando mais em Deus. Porque muitas pessoas vão ter uma imagem de Deus acerca da imagem do homem. Porque quando antes o crente falava que ia pagar e ele pagava, hoje aqueles que se dizem crente deturparam essa imagem. Eu já cansei, irmãos, de trabalhar em escola e fazer entrevista, que eu vi diretor de escola falar: não vou contratar crente não, porque são os que me dão mais trabalho. Então essa imagem do crente ou do falso crente, ela acabou deturpando a confiança na humanidade e refletindo em uma confiança em Deus. Muitas pessoas começaram a deixar de confiar em Deus, porque começaram a olhar pessoas que diziam confiar em Deus e começou a ser frustrada por essas pessoas. Só que deixa eu te falar uma coisa. A minha pergunta é hoje aqui: por que nós devemos confiar em Deus? Porque o nosso nível de confiança em Deus, irmãos, ele está totalmente ligado à fé, ao quanto nós temos fé em Deus, porque fé e confiança estão totalmente conectados. Mas por que nós devemos confiar em Deus? Porque, primeira resposta, que um dos atributos de Deus, incomunicáveis de Deus, é que Deus é imutável. Irmãos.
Então aquele Deus que fazia e acontecia, aquele Deus que falava e acontecia, Ele é e permanecerá sendo o mesmo Deus. Amém ou não amém? Outra coisa, irmãos, é porque Ele é infinitamente perfeito em seu poder. Ele é infinitamente perfeito em seu poder. Outro motivo, porque nele não há injustiça. Quantos creem nisso? Então abre para mim aí, por favor, Bint, em nome de Jesus, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, e a gente vai ler isso aqui. Irmãos, olha isso aqui. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. 2 pontos. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Continua. Se perseveramos com Ele, igualmente reinaremos. Se negarmos, Ele também nos negará. Agora, mas se somos infiéis, entretanto, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Quantos creem na fidelidade de Deus? Irmão, isso aqui é muito bom, hein? Se a gente negar, Ele vai nos negar. Mas se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Você pode glorificar Ele por isso? Oh, aleluia. Então, um dos pontos aqui para a gente acreditar essa confiança é pela fé. E eu aprendi aqui, até mandei uma mensagem hoje para o pastor Wesley para confirmar, que, frase da CB Vida, fé não é acreditar que Deus pode fazer, mas é acreditar que Ele vai fazer. Aleluia. Isso é fé. Amém ou não amém? Só que legal também a gente compreender que fé também não é só eu crer que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Entendeu isso aqui? Porque a verdade é que muitas pessoas creem, não, eu tenho fé. Fé em quê? Que Deus vai fazer o que eu quero? Ou fé que eu compreendo que ainda que Ele não faça o que eu quero, Ele permanece fiel? Porque a fé, irmãos, é isso, é compreender que ainda que o que eu quero, Deus não vai fazer, mas é eu entender que a vontade dEle é boa, agradável e... Aleluia. Tem uma ordem aqui, né? A música diz que é boa, perfeita e agradável. Mas o texto diz que é boa, agradável e perfeita. É ordem de prioridades. Porque nada é superior a perfeito. Então é boa, agradável e perfeita. Ainda que não seja aquilo que eu quero. E aí eu estava meditando em casa como que eu ia explicar isso aqui. Fé é acreditar que Ele vai fazer. E aí eu fiquei pensando, estava até conversando com o Eduardo, eu falei, cara, eu vou usar esse exemplo aqui. Presta atenção aqui comigo, irmão. Às vezes a gente acha e compreende que Deus só está fazendo, ou Deus vai fazer, quando nós conseguimos contemplar algum movimento, quando a gente consegue ver algo concreto acontecendo. Só que, pensa aqui comigo, nós entramos num projeto aqui na igreja que é fazer a cafeteria, não é? Lá o Vida Coffee, não é isso? Só que a gente já começou a mexer ali no terreno, já começou a derrubar lá, quebrar? Não, mas isso não quer dizer que Deus já não está fazendo. Porque Deus já usou o pastor para ter a ideia, já usou o pastor Alcides para desenhar, Deus já está levantando o recurso, Deus já está preparando a igreja. Isso quer dizer que Deus já está fazendo. Então entende isso aqui comigo, acreditar que Ele vai fazer é entender que Ele já está fazendo. Irmãos, só que vamos trazer isso aqui para a minha vida e para a sua vida. Pensa aqui comigo. Deus, Ele não precisa de tempo para
conseguir recurso para fazer algo na minha e na sua vida. Ele não precisa de tempo. Ele não precisa de recurso. Se Deus quiser, Ele faz assim, pastor Anderson. Só que o tempo, aleluia. Oh, meu Deus do céu. O tempo de espera é um projeto e um plano de Deus. É o trabalhar de Deus em nós, onde Ele quer nos preparar para receber aquilo que Ele já está fazendo. Não é porque Ele está esperando o recurso chegar. Não. O tempo de espera é Deus trabalhando em nós. Quantos creem nisso? Amém? O tempo de espera é Deus trabalhando em nós. Então, acreditar que Ele vai fazer é crer que Ele já está trabalhando, que Ele já está fazendo. E aí eu achei um texto para exemplificar isso aqui. Abra aí, por favor, Isaías 64:4. Olha isso aqui, irmãos. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Irmão, se você não glorificar a Deus por isso, meu Deus. Nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Os irmãos agora, 1, 2, 3 e... meu Deus do céu. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu te perguntar, irmão, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é esperar. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é legal do texto? Que ele está falando assim, ó. Não se ouviu, não se percebeu, não se viu o quê? O Deus além de ti. Irmãos, para. Isso aqui, meu Deus do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu Deus, Ele não precisa de auxílio, pastor Wesley. O meu Deus, Ele não precisa de braços. O meu Deus, Ele não precisa de homens para carregá-lo. Oh, glória a Deus. O meu Deus não precisa ser carregado e impulsionado pelos homens. Não se viu, não se ouviu, não se percebeu um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Quando são aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, louve e exalte a Ele nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Então vamos lá, irmãos, qual é o nosso trabalho então? Esperar. Qual é a nossa resposta? Esperar. Esperar como? Crendo. Crendo que Deus já está fazendo. Porque o tempo, irmãos, de espera revela... irmãos, meu Deus. O tempo de espera revela se nós queremos Deus ou se nós queremos os seus benefícios. Aleluia. O tempo de espera revela em nós se nós realmente queremos o Senhor ou se nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer. Só que aí, irmãos, o que vai acontecer? Tem uma tensão aqui. Erros por não esperar. Alguns erros nós podemos cometer por não esperar. E o fato de não esperar revela a nossa falta de confiança. Porque se eu quero fazer com a minha própria mão, isso quer dizer que eu não confio mais que Deus já está fazendo. E aí, a gente cai agora de cara com uma geração ansiosa e apressada, que entra em desespero. Porque o desespero é falta de esperança, que logo é falta de confiança. Porque se eu não confio que Deus está fazendo e já está fazendo, eu vou me desesperar.
E aí, a gente tem uma outra consequência. A consequência de quem não espera é fazer as coisas no seu tempo, passando à frente de Deus. Fazer as coisas no seu tempo, passando à frente de Deus, vai levar a gente a trabalhar demais, não vamos obter o resultado e vamos nos cansar. Cansados, nós vamos nos frustrar. A Bíblia vai dizer que Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, eu tenho para você, Abraão, uma grande nação, uma família a partir de você. Só que a sua esposa, e ele, não vou tirar a culpa dele, não quiseram esperar, perderam a confiança. Então a sua esposa entregou a Agar, que teve um filho, Ismael, um filho fora da promessa, que traz consequências para a humanidade até hoje. Quer ver um outro cara que não esperou? A Bíblia falou: olha só, Saul, você vai, mas quando chegar lá, você tem que esperar Samuel chegar para sacrificar. E aí ele chega lá e ele fala: não, está demorando demais, deixa que eu tenho que fazer alguma coisa. Quando nós vamos colocar a nossa mão longe da direção de Deus, é porque nós perdemos a confiança. E aí você conhece, a Bíblia vai dizer que Saul vai lá, vai sacrificar, Samuel chega, e essa é uma das consequências de ele ser rejeitado por Deus. Então, colocar a mão na hora errada, passar à frente de Deus, é um trabalho fora do tempo que vai me levar à frustração, que vai me cansar. Outra frustração, outro problema por não esperar, é a frustração por trabalhar errado. Ó, uma das evidências do distanciamento de Deus é a pressa. E eu aprendi recentemente que a pressa, ela é inimiga da perfeição, né? Não é o ditado? Quem é a perfeição? Então quem é a pressa? Aleluia. Porque se a pressa é inimiga da perfeição e Deus é a perfeição, quem é inimigo de Deus? A pressa é verdadeiramente o diabo. Porque muitas das vezes nós vamos andar com pressa, querer acelerar demais as coisas, porque nós perdemos a confiança. Abre a Bíblia para mim, por favor, em Jeremias capítulo 2, verso 5. E eu quero compartilhar isso com vocês. Jeremias capítulo 2, verso 5. Olha isso aqui, irmãos. A gente vai ler o 5, depois vamos pular para o 11, tá? Do 5 para o 11. Diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo à nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Tem uma outra versão aí, mano? NVI, por favor, em nome de Jesus. Amém, né, pastor? Verso 5. Tem NVI, verso 5? Até eu fico ruim de entender aqui. Bom, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem se afastarem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Sabe o que Deus está falando aqui, usando Jeremias? Ele está falando que os antepassados de vocês acharam de erro em mim, ou em outras palavras, porque os seus antepassados deixaram de confiar em mim. No verso 11, coloca lá, irmão, em nome de Jesus, ele diz assim: alguma nação já trocou os seus deuses? Apesar de eles nem sequer serem deuses, o meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Sabe o que Jeremias está falando aqui? Deus está falando através dele. Procurem na terra, olhem para as nações que estão ao seu entorno. Essas nações trocaram os seus deuses, ainda que os seus deuses sejam falsos. Eles trocaram seus deuses por outros deuses, mas o meu povo
deixou de confiar em mim e se tornaram inúteis. Só que aí vem o verso 12 e 13. Ele fala assim, o 12. Irmãos, aleluia. Ele fala assim, no verso 11 ele fala, procura na terra, outra nação que trocou os seus deuses. No verso 12 ele fala assim, ó, agora procura no céu. Ou melhor, o termo literal, ele vai dizer, espantem-se disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui? Olhem para os céus, ou melhor, céus, olhem para a terra e ficam espantados, porque o meu povo que eu livrei, o meu povo que eu guardei, o meu povo que passou no meio do mar, o meu povo que ficou cativo e eu libertei, o meu povo que eu andei com eles com a nuvem de glória, a coluna de fogo, esse povo se esqueceu de mim. Fiquem espantados. Ele está falando assim, vocês conseguem acreditar? É Deus falando, anjos, vocês conseguem acreditar que o povo que eu fiz todas essas coisas se esqueceram de mim? No verso 13 ele fala assim, o meu povo cometeu 2 crimes, 2 males. Eles, primeiro crime, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo mal, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, todas as vezes que nós abandonamos a Deus, é porque nós achamos que conseguimos fazer melhor que Ele. E aí a Bíblia está dizendo, olha só, o meu povo cometeu 2 males, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Sabe o que Deus está falando? Eles conseguiram me abandonar, porque ainda assim eu sendo tudo aquilo que eles precisam para sobreviver. Eu sou a fonte de água viva. Ainda assim eles me abandonaram, mas não só isso, eles começaram a trabalhar, pastor Wesley, por si mesmo. Porque quando eu distancio de Deus, eu começo a trabalhar demais, de forma errada, fora do tempo e distanciamento de Deus, e começo a cavar cisternas para encontrar satisfação. Aí ele está dizendo, me abandonaram, eu sendo a fonte de água viva. Não só isso, cavaram para si cisternas, trabalharam por si para encontrar satisfação pessoal, mas essas cisternas são rachadas, não retém água. Sabe o que Deus está falando aqui? Não adianta trabalhar demais, não adianta buscar demais pelos próprios meios, porque todas as vezes que nós fizermos algo distante de Deus, nós não vamos encontrar nada. Deixa eu te perguntar, irmão, você já pegou uma caixa d'água vazando? Quando você vai lá na caixa d'água, o que tem lá no fundo dela lá? O que é que tem? Lama, sujeira. Deus está falando, cavaram para si. Aleluia. Todas as vezes que eu buscar meios para a minha própria satisfação, eu não vou obter resultado, e aquilo que eu vou encontrar será desprezível. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Só que Deus anseia por um povo que está atento. Deus anseia por um povo que não está focado nas distrações. Um outro erro, irmãos, por não esperar, é esperar parado. E aí o pastor fala isso aqui direto. Porque tem gente que fala assim, não, Deus vai me usar na hora que Ele quiser me usar, pastor, Deus vai me usar. Na hora que Ele quiser fazer, Ele vai fazer.
eu fico aqui paradão, tranquilo, esperando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, espera nunca foi sinônimo de passividade. Nunca foi. Espera sempre foi momento de alinhamento ao movimento de Deus. Todas as vezes que Deus mandou alguém esperar, é porque Ele estava aguardando o momento certo para executar algo, e essa pessoa tinha que estar se alinhando com Ele. Quer que eu te dê um exemplo, irmão? Te dou um exemplo. A Bíblia vai dizer que o povo sai do Egito e vai para o deserto. Todas as vezes que a nuvem se movia, o povo se movia junto com a nuvem. Então o povo que está no deserto, pastor Anderson, eles não podiam parar assim e falar, não, o sol está pegando demais, vamos parar aqui para descansar. Não podia, irmãos. Porque se a nuvem se movia, eles se moviam junto com a nuvem. Se a nuvem andava um pouquinho, eles andavam junto com a nuvem. Quem está esperando, entende que não espera por Deus, mas espera em Deus. Deus é o Deus que não muda, mas é o Deus que se move, irmãos. Deus se move, Ele não é um Deus parado. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quer ver um outro homem? A Bíblia diz para Noé, e ele fala assim, Noé, vai vir um negócio forte aí, Noé. Deus entrega para Noé uma palavra de algo que ele nunca tinha visto, irmãos. A Bíblia fala que nem tinha chovido ainda, e Deus falou para ele, Noé, vai cair uma chuva terrível. Versão Bruno Baby. Terrível. Vai cair uma chuva. E aí Noé está assim, o que é chuva? Só que a Bíblia vai dizer que Noé escuta aquilo que Deus está falando, só que ele espera, irmãos, construindo. Ele espera se preparando. A Bíblia vai dizer que o povo também agora, da subida de Jesus, ele fala, ficai, porém, em Jerusalém, até o quê? Que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que Jesus está falando? Fica aí esperando. Sabe como que eles estão esperando? Orando. Aleluia. Então esperar, irmãos, não é eu esperar cair do céu na minha mão e vai acontecer. É esperar em Deus, fazendo aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Aleluia. Porque tem muita gente que fala assim, não, Deus tem um ministério para mim. Amém. Só que como que a gente tem que esperar? Estudando, se capacitando. Tem que estudar buscando informações. Deixa eu te dar uma melhor forma de esperar. Servindo. Aleluia, irmãos. Porque a melhor forma de nós desenvolvermos o nosso ministério é servindo a visão do outro, irmãos. Porque se todas as vezes que eu tenho agora um chamado, um ministério, eu quiser seguir só a minha visão, não vai ter igreja, irmãos. A melhor forma de nós esperarmos Deus concretizar a obra que Ele tem em nós é servindo. Porque, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, quem confia, trabalha. Quem confia no trabalho do Pai, não se desespera quando as coisas saem do controle, mas trabalha. Você pegou isso aqui? Aleluia, irmãos. Agora eu vou terminar, hein? Glória a Deus. A última pergunta para a gente responder aqui é: como eu vou esperar? Como esperar? Abre para mim, irmã, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Meu Deus do céu. Olha o que está escrito ali. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, Rômulo, ele fala assim, ó. Todavia, como está escrito. Aqui, os teólogos vão dizer que ele está parafraseando o que Isaías disse, lá no 64:4.
o que eu acabei de ler. Tanto é que, se você observar, ele vai seguir a mesma ideia de frase. Quando Isaías disse assim: nenhum ouvido ouviu, nenhum ouvido percebeu. Isaías disse assim: nenhum olho viu um Deus que trabalha para aquele que nele esperam. Só que a minha última pergunta é: como esperar? E Paulo vai parafrasear Isaías me respondendo isso aqui. E ele fala assim: olha, todavia, como está escrito. Ele vai seguir a mesma lógica e ele fala assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração percebeu ou concebeu, nenhum coração ou coração nenhum concebeu o que Deus... irmãos, calma aí, acho que você não entendeu, calma aí. Isaías falou que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Lá Isaías está falando que Deus trabalha. Só que Paulo está dizendo que Deus preparou. Meu Deus do céu. Você entendeu isso aqui? Isaías disse que Deus estava trabalhando, mas Paulo vai dizer: Deus preparou. Deus preparou para aqueles que o amam. Logo, irmãos, como eu devo esperar? Esperar compreendendo que Deus já preparou. Oh, aleluia! Deus já preparou para mim e para você, para todos aqueles que amam, todos aqueles que aguardam Jesus Cristo. Como que eu tenho que esperar, irmãos? Amando. Porque quem ama espera, quem ama suporta, quem ama aguarda, quem ama sofre. Porque a nossa ideia de amor do século 21 é o amor romântico, o amor virulento. Só que o amor de Jesus Cristo é amor sacrificial. É amor de dar a vida. É amor de servir, é amor de se entregar, é amor de sofrer. Então como que eu tenho que esperar? Amando. E sabe o que o verso 10 vai dizer? Ele fala assim, no verso 10 ele conclui, com minhas palavras, ele vai falar assim: porque o Espírito nos revelou. Sabe o que o Espírito nos revelou? Que Jesus Cristo é a consumação do trabalho de Deus. Irmãos, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando ele fala assim, porque Ele preparou, Ele não está falando de bem, Ele está falando de Jesus Cristo. Porque, volta naquele anterior, no 9, por favor. Porque todavia nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o coração nenhum percebeu o que Deus preparou. O que Deus preparou? Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, o amor de Jesus, a entrega de Jesus. Irmão, fica de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que ele está falando aqui? Ainda que Deus não faça aquilo que você quer, mas Ele entregou para você Jesus Cristo, e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é maior que uma casa, Ele é maior que um carro, Ele é maior que uma cura. Jesus Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Cante assim, ó. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do teu coração. Mas
Pode uma mãe se esquecer de um filho? Estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O servo Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Deram uma música, ele estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia Estava esquecido. no segundo dia Estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou. Só para te dizer, eu não perdi o controle. Eu Não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Perdi o controle. Eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Beber porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte Canta forte, diga! não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade, vai! A tempestade Isso, profetiza, diga, vai com e o força! vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, Deus. Era um culto comum, parecido com esse daqui. Jesus estava pregando. Quem estava pregando? Confiar mais. Você hoje está convidado a confiar mais. Está intimado a confiar mais. Mas talvez você esteja como alguém que estava naquele culto. Eu estou falando de Lucas capítulo 6, verso 8. Tinha alguém naquele culto à margem. Tinha alguém naquele culto na periferia, no canto, distanciado, destacado. Jesus toma a palavra e se dirige a essa pessoa. Ei, levanta, vem para o meio. É com
você essa palavra, é para você essa palavra. Confiar mais. Vem pro meio, 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 vem pro meio. Sai da beirada, da periferia, do distanciamento. Mas eu não acredito tanto. Mas isso não é para mim. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas eu estou nessa situação, nessa. Ei, ei, levanta e vem pro meio. Levanta e vem pro meio. Levanta e vem pro meio. Vem pro meio. Isso é passo de fé. E nesse momento, você está convidado a dar esse passo. Você que está fazendo o passo de fé já pode vir. Passos de fé, o que é isso, Anderson? Passo de fé é um propósito que nós temos, que fazemos de 7 quintas-feiras. 7. Começa quando, Anderson? Pode começar hoje. E a partir de hoje, você conta 7 quintas-feiras. Coloca diante do Senhor. Lembra do testemunho da irmã Renata? Traz para o altar. Vem pro meio. Vem, vem, vem. Mas falaram que é impossível. Falaram que não dá mais. Falaram que a minha idade. Falaram que prescreveu. É para sempre. É até morrer. Não. Eis. Confiar mais. Vem. Pode acontecer na primeira semana, na segunda, na terceira. É desafio, é guerra. Mas uma coisa você vai fazer depois. Eu creio nisso. Você vai testemunhar. Todos vão vir. Você não vai vir para o meio à toa. Jesus vai se dirigir a você. Estende a mão. E aquilo que era atrofiado vai ganhar corpo, vai ganhar vida, vai ganhar forma, vai ser útil. Então, se você está aí no seu lugar e quer começar a fazer passo de fé, pode vir. Você que está assistindo essa transmissão online, pode fazer essa aliança com Deus e vir 7 quinta-feiras seguidas, colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Vamos? Pai, no teu nome rogamos a manifestação do Senhor. Rogamos o teu milagre, a tua ajuda, o teu decreto acerca desse propósito. Pai, a tua igreja que clama, que ora diante do teu altar. Pai, é oração por famílias. São oração, Senhor Jesus, por finanças, por porta, por recurso. São oração, Senhor Jesus, por diversas causas, mas em todas elas cremos no agir do Senhor, cremos na manifestação dos céus em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, se há algum coração aqui, ó Pai, com dificuldade de crer, ajude a crer. Pai, se tem algum coração aqui que não consegue enxergar, vai só, Pai, o teu servo, a tua serva enxergar. Ajuda na fé, Pai, em nome de Jesus. Vai te encontrar essa família, essa casa, a esse familiar, esse parente. Quebra toda algema, toda amarra, todo feitiço, todo juramento. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, libertando, salvando. Se existe uma palavra de maldição liberada, nós quebramos essa palavra e estabelecemos a tua, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta a cura, o sobrenatural. Faz desaparecer esse tumor, esse nódulo. Meu Deus, faz desaparecer, ó Pai, essa diabetes. Restaura esse pâncreas. Toca no estômago, no esôfago, no pulmão, no rim, na coluna cervical, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Traz saúde por completo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, a mente, a alma, o coração. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Nós oramos, oh Pai, por plena saúde. Meu Deus, em nome de Jesus,
se for porta de emprego, causa na justiça. Meu Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai incomodando, vai tocando, vai entrando em vara, em circunstâncias, em instâncias, desde o Supremo Tribunal Federal até a mais baixa vara, o advogado, ou seja, quem for, ó Pai. Mas traz o milagre à existência, Senhor, em nome de Jesus. Salva, cura, liberta, vira, Senhor Jesus, o cativeiro, vira, Pai, o decreto que era desfavorável, Pai, é favorável. Que o Teu nome seja glorificado em cada causa aqui apresentada diante do Teu altar, no Teu filho que está assistindo online, na Tua filha, nessa casa que se mobiliza em oração, ó Pai. Pai, nós cremos no Teu poder, cremos no Teu agir. Essa noite essa filha de Deus dorme. Essa noite esse filho de Deus dorme. Esse choro hoje recebe consolo. Oh meu Deus, essa alma aflita recebe abraço do Espírito Santo, Pai. Oh meu Deus. Abril pode não ter sido favorável para ele e para ela, mas maio maio vai começar, Senhor Jesus, com vitória chegando na porta dele, na porta dela, com boas notícias chegando para ele e para ela. Meu Deus, com o celular tocando, com mensagem chegando de vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te celebramos por isso, te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Tá ligado? Deus te abençoe. Oh, glória. Vai acreditando, vai crendo, vai crendo, vai crendo. Vai crendo. Já escreve o testemunho se você crê mesmo. Já se imagina aqui em cima contando. Já se enxerga, meu irmão. Boa noite, CB Vida. Vim contar um milagre. Gostei demais. Meu irmão. A gente só consegue conceber aquilo que imaginamos. Amém ou não? Pai, muito obrigado pela noite incrível que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela manifestação da sua presença em nosso meio. Obrigado por cada voluntário com o seu coração disposto a servir. A mídia, acolhimento, recepção, estacionamento, louvor, todo, Senhor Jesus, intercessão, kids. Pai, nós te celebramos, Senhor Jesus, por cada vida que entrou aqui, pela primeira vez para conhecer esta casa e conhecer o Senhor. Dar-nos o prazer e o privilégio de servir essa pessoa visitante mais vezes. Senhor, seja a tua bênção, Pai, sobre cada um dos meus irmãos, sobre nossos pastores Bruno, pastor Isabelle, seus filhos, Senhor Jesus. Nós oramos também pelo Acre, pastor Marquinho, pastor Analisa. Que seja a bênção do Senhor em todos os campos da CB Vida Rio, da CB Vida, Pai. Leva-nos para a casa debaixo da mesma bênção que nos trouxe. Prepara, Senhor Jesus, para as nossas vidas. Prepara não, já está pronto. Uma madrugada de um sono reparador e um dia de sexta-feira debaixo de bênção. Se por um caminho Satanás tentar se apresentar diante de nós, que por 7 caminhos ele fuja de nossa presença, porque maior é aquele que está em nós do que qualquer praga ou peste que se levanta contra nós. Deus te abençoe, vai em paz, no nome de Jesus.